Enfim, eu desejo a você um feliz sábado e eu peço a Deus que as mais ricas bênçãos dos céus estejam sobre a tua vida nesta manhã de sábado, amém? Quero cumprimentar também nossos amigos e internautas, também da TV Novo Tempo. Que Deus abençoe você onde você estiver. Pegue a sua Bíblia, nós vamos estudar a palavra do Senhor e que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo onde você estiver também, amém? Querida igreja, hoje nós começamos uma jornada, e essa jornada de estudos é intitulada o Apocalipse de Elias. Serão 8 sábados de estudos ininterruptos, sequentes, e nós vamos estudar esse tema com esse título, Apocalipse de Elias. Talvez alguém esteja se perguntando assim: pastor, eu nunca ouvi falar de Apocalipse de Elias, como é isso? Bom, eu vou dar assim só para você entender um pouquinho alguns pontos. O primeiro deles é que esta série de 8 temas, ela está dividida entre 2 temas introdutórios, será este sábado, o próximo sábado, são 2 temas introdutórios. Nós teremos 2 temas de conclusão do estudo do Apocalipse de Elias, e como recheio e desenvolvimento do estudo nós teremos 4 temas, ok? São 8 temas, 2 de introdução, 2 de conclusão e 4 de desenvolvimento. Por que Apocalipse de Elias? A palavra Apocalipse, ela tem 2 significados básicos para nós em nossa mente. O primeiro deles é que Apocalipse nos remete invariavelmente aos eventos finais da história deste mundo, não é verdade? Então o Apocalipse de Elias tem que ver com profecias relacionadas ao tempo do fim. Segundo ponto é que a palavra Apocalipse, literalmente da sua origem grega, que Apocalipse é uma palavra grega, significa revelação. E Elias é um personagem que nós vamos estar estudando durante esta série. Então é uma profecia acerca do tempo do fim, ok? E uma revelação sobre a profecia de Elias. Eu digo para vocês, sem medo de errar, que esse estudo ele é singular, e você certamente não teve ainda a oportunidade de estudar aquela que é a maior profecia do Antigo Testamento. Profecia esta que lança 2 braços, um para os livros proféticos apocalípticos do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, e também lança um outro braço para o livro profético apocalíptico do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. E esta profecia, ela vai juntar todas as profecias proféticas apocalípticas as profecias apocalípticas que nós conhecemos, e nós vamos juntá-las em um grande quebra-cabeças, como se nós tivéssemos peças de um grande quebra-cabeças. E nós vamos então, com esta profecia última do Antigo Testamento, montar esse quebra-cabeças. E no final desse estudo, não digo de hoje, mas da série toda do Apocalipse de Elias, você vai ter aí então um lindo quadro profético como você nunca viu, amém? E eu peço que você ore por mim, ore por nós, para que Deus nos dê saúde e condições de estudarmos juntos, tá bem? O tema de hoje, o primeiro tema da nossa série, é o mensageiro do Apocalipse. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo agora, no livro do Apocalipse, capítulo 14. Abra comigo a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 14. Enquanto você abre a Bíblia, eu molho a garganta. Apocalipse capítulo 14. Se porventura
você não tem uma Bíblia, pode acompanhar também o texto na tela. Eu leio, você acompanha comigo os versículos 6 e 7. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Diz assim: vi outro anjo, fazendo o que, igreja? Voando pelo meio do céu. E o que é que ele tinha nas suas mãos, este anjo? Um evangelho eterno, com a finalidade de pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E este anjo então dizia em grande voz, leiamos juntos: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um anjo que voa pelo meio do céu. Primeiro ponto, qual é o significado de anjo na Bíblia, ou especialmente na profecia? Anjo é uma palavra proveniente do grego, que é a língua original do Novo Testamento, angelos, que significa o que, igreja? Mensageiro. Então João, quando ele diz, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, ele viu o que? Um mensageiro a voar pelo meio do céu. Na Bíblia, este mensageiro, o angelos, ele pode se referir tanto a um ser celestial, como aqueles estudos que nós fizemos nos últimos domingos, lembra ali? Mistérios revelados sobre os anjos, um mensageiro celestial, quanto também ao ser humano, quando este é enviado como um mensageiro de Deus. Então, um anjo pode ser os dois pontos, o ser celestial ou o ser humano, quando ele é enviado como um mensageiro. O fato deste mensageiro, deste angelos, estar voando, nos dá a ideia de que ele tem uma mensagem urgente para apresentar sobre toda a terra. Nós costumamos usar esse tipo de expressão também. Uau, para eu chegar a tempo hoje aqui eu vim voando. A gente usa ou não usa essa expressão? Eu vim voando para cá. Não é que você veio voando literalmente, mas é que você veio de que forma? Muito rápido. João, ele viu um mensageiro de Deus com uma mensagem urgente para apresentar sobre toda a terra, nação, tribo, língua e povo. Eu quero destacar para vocês, no tema do nosso estudo de hoje, este mensageiro do Apocalipse, quais são as características da mensagem deste anjo. Se nós entendermos as características da mensagem deste anjo, nós poderemos identificar quem é o anjo de Apocalipse capítulo 14. Bom, diz que este anjo que voa pelo meio do céu, ele prega um evangelho eterno, ele conclama todos a temerem a Deus e darem glórias a Deus, e ele também anuncia que a hora do juízo é chegada, e ele leva todos a adorarem aquele que fez os céus, terra, mar e fontes das águas. 4 características nós temos da mensagem deste anjo. O que significa isto, igreja querida? Significa que somente o mensageiro profético de Deus que apresentar estas 4 características é de fato o anjo de Apocalipse capítulo 14. Se você encontrar um mensageiro que tem 3 dessas características, ele pode ser o mensageiro apocalíptico de Deus, sim ou não? Não. Se ele apresentar 2 das 4, ele pode ser? Não. Ele tem que ter as 4 características que nós dividimos aqui de uma forma, nesse número 4, só didático, para nós termos uma facilidade melhor de aprendizado. Nós vamos ver da última para a primeira, tá bem? Você pode ver na tela as 4 características, e nós vamos da última para a primeira. A última qual é? Ele conclama a todos a adorarem aquele que fez céus, terra, mar e fontes das águas. Adorem aquele que fez o céu, terra e mar. O que significa isto? Note, quando você ler as Sagradas Escrituras, a Bíblia, você vai reparar que em muitos textos bíblicos, não é nenhum nem 2, são vários textos bíblicos,
você vai reparar que aparecem as palavras céu, terra e mar. E essas podem aparecer juntas, sequencialmente, ou elas podem aparecer próximas uma da outra. Quando as palavras céu, terra e mar, elas aparecem juntas ou próximas, o autor ou escritor bíblico, ele está remetendo a mente do leitor à história, o relato da criação. Entenderam bem? Então, quando nós estamos agora lendo o relato de Apocalipse capítulo 14, quando diz que o mensageiro apocalíptico, o mensageiro de Deus, ele conclama todos a adorarem o Deus que fez céu, terra e mar, é que João, ele quer levar a mente do seu público, do leitor, para onde? Para a história ou o relato da criação. Quando nós vamos ao relato da criação, nós vemos que este relato da criação, ele está em Gênesis no capítulo 1 e capítulo 2 da Bíblia. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo agora em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Vamos à palavra do Senhor comigo em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E em Gênesis 1 e 2, nós vamos então entender o porquê João dá uma característica do anjo mensageiro apocalíptico, e esta característica é de conclamar a todos para adorarem o Deus que fez céus, terra e mar. O que é que está por trás disso? O que João, o escritor apocalíptico, está nos revelando? Quando nós vamos ao relato da criação, nós vemos que Deus criou o mundo em quantos dias, igreja? 6 dias, certo? E no 7º dia Deus fez o quê? Ele descansou. Quais são as primeiras palavras de Deus registradas na Bíblia? Estou ouvindo aqui, gostoso. Quais são as primeiras palavras de Deus registradas na Bíblia? Haja luz. Você tem ali no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse Deus, abre aspas, o que foi que Deus disse? Haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. E viu Deus, versículo 4 de Gênesis 1, que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas Deus chamou de noite. Houve tarde e manhã o que, igreja? O primeiro dia. Note que as primeiras palavras de Deus na Bíblia foram haja luz e houve luz. E quando nós vamos ao Salmo 119, versículo 105, não vamos abrir agora, eu só vou citar para você, diz, lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra, ela é o que para a minha vida? Luz para a minha vida, para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é o que, igreja? Luz, amém? Será que eu falo para alguém nesta manhã que a sua vida está completamente envolta em trevas? Será que eu falo para alguém que sente que como se houvesse uma nuvem negra sobre a sua vida e você não tem forças para avançar, você não sabe como resolver e é só escuridão na sua vida? Eu queria te dizer, querido irmão, irmã, amigo, amiga, a palavra de Deus é o poder de Deus, e a palavra de Deus que é o poder de Deus é luz. E a palavra de Deus, que é o poder de Deus, que é luz, você tem ela nas tuas mãos. Você tem ela nas tuas mãos. E quanto maior contato você tiver com a palavra e ler a palavra do Senhor, esta palavra que é luz vai entrar na sua vida e vai expulsar as trevas da sua alma. Diga amém.
Só que esta palavra, ela também se confunde com o próprio dono da palavra, Cristo Jesus, um instrumento que Deus usou, a criação, para criar todas as coisas. Jesus disse: eu sou o quê? A luz do mundo. Quando você entra em contato com a palavra, você tem contato com a luz, o poder de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, que quer entrar na tua vida e expulsar as trevas da alma, amém? É por isso que nós vimos todos os sábados à igreja, para estudarmos a palavra. E Deus vem para, com a sua palavra, expulsar as trevas da nossa vida, da nossa alma, amém? Palavra de Deus é o que, igreja? É o poder de Deus, é luz, é o Cristo que quer habitar em nosso coração. Bom, nós não temos tempo para ver outros detalhes do relato da criação, mas se você for reparando dia a dia, aliás, quando você vê o versículo 8, olhe para a sua Bíblia, versículo 8 de Gênesis 1, diz assim: e chamou Deus ao firmamento de céus, e houve tarde de manhã, então o quê? O segundo dia. Versículo 10 agora. A porção seca Deus chamou de quê? E aos ajuntamentos das águas Deus chamou de quê? O que é que nós temos aqui? Céus, terra e mar. Nós temos aqui o relato da criação, cujo evangelista e escritor apocalíptico João está fazendo referência. E para cada dia da criação, Deus disse: houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo, tarde e manhã o terceiro, e assim por diante. Observe na tela agora, o primeiro dia da criação, Deus disse: haja luz, e houve luz. O segundo, Ele disse: haja separação entre águas e águas, águas que cobriam toda a terra, e juntem-se uma porção acima nos céus, formando então um firmamento, e esse seria o céu atmosférico, Deus preparando o ambiente, o ar, os elementos da atmosfera, para poder gerar e manter a vida, e as águas então que cobriam a terra, toda a terra. Isso foi no segundo dia. No terceiro dia, a palavra do Senhor disse assim, que faça então surgir uma porção seca, e quando surge a porção seca, Deus ordena que da porção seca brotasse árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, que serviriam de alimento para então as espécies que Deus estava para criar na sequência. O que eu quero chamar a atenção de você nesse relato, quando você olha para a tela, você vê que os 3 primeiros dias da criação é como se o nosso Deus estivesse criando espaços. Como se Deus estivesse criando o que, igreja? Espaços. Quando Deus disse: haja luz, eu imagino a palavra de Deus, que é o poder de Deus, e Deus dizendo: haja luz, pum! A luz sai da boca de Deus viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Uau! Sabe o que significa isso? Um feixe de luz, ou um raio de luz, que não sabe nem se é feixe, se é raio, o que é. Só sabe que tem essa velocidade. Ele dá a cada segundo 7 voltas ao redor da Terra. Essa é a velocidade da luz. A cada segundo, 7 voltas ao redor da Terra. Vocês acreditam no Big Bang? Não. Eu acredito no Big Bang. Não nesse Big Bang que falam que não teve nenhuma origem, que do nada surgiu nada, não. Mas quando Deus disse: haja luz, houve um Big Bang? Não houve. Ah, sim, houve. E agora, a luz que sai da boca de Deus, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, a Bíblia nos indica como se Deus estivesse criando o espaço, ou a expansão do espaço sideral. Só que para cada primeiro dia da criação, quando Deus cria espaço de um lado, o que é que Deus faz do outro lado, no dia paralelo? Ele cria um espaço, ele vai fazer o que depois? Vai preencher o espaço. E note que no primeiro dia ele criou o espaço sideral, e no quarto dia, que é paralelo, na tela o que você vê? Deus criando o quê?
O sol, a lua e as estrelas. O que ele está fazendo com esse espaço que ele criou? Ele está preenchendo o espaço. No segundo dia ele cria o quê? O céu atmosférico, ok? Firmamento acima. E o que mais? As águas que cobriam a terra. O que ele faz no quinto dia? Bom, a Bíblia diz, não eu, que no quinto dia Deus criou o quê? As aves para povoarem o céu e os animais marinhos para o quê? Povoarem as águas. Deus está fazendo o quê? Criando espaços e preenchendo espaços. No terceiro dia, Deus fez então surgir a porção seca. Foi ou não foi? Ele criou um espaço geográfico, a porção seca, chamou de terra. E o que é que Deus faz no paralelo correspondente, que é o sexto dia? Deus preenche esse espaço com o quê? Com a criação dos animais da terra e o homem. O que é que Deus está fazendo? Cria espaços e preenche espaços. Cria espaços e preenche espaços. Mas eu pergunto para você, a criação terminou aqui, igreja? Sim ou não? Não, a criação não termina aqui. Diz a palavra do Senhor, volte os teus olhos para a sua Bíblia, ou acompanhe mesmo na tela, que em Gênesis capítulo 2, versículo 2, assim, e havendo, Gênesis 2, 2 e 3, e havendo Deus, o que, igreja? Terminado. Quando? Deus terminou no sexto dia, sim ou não? Sim ou não? Não, a Bíblia diz que Deus terminou quando? No sétimo dia. Muito embora Deus não houvesse feito nenhum trabalho no sétimo dia, Ele conclui no sétimo dia. Veja, e havendo Deus terminado no sétimo dia, no dia sétimo, toda a obra que tinha feito, Ele descansou nesse dia. De sua obra que tinha feito, Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que ele tinha feito como Criador. 4 coisas Deus faz no sétimo dia. Quais são as 4 coisas que Deus faz no sétimo dia? Número 1, termina. Número 2, descansa. Número 3, abençoa. E número 4, santifica. Deus faz isso no sétimo dia da criação. Quando nós vamos ao mandamento do Senhor, em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? A Bíblia diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia Deus o quê? Descansou. Por isso Deus, o Senhor, abençoou o dia de sábado. E o que mais que Ele fez? Santificou. Qual é o motivo do sábado? O sábado é a conclusão de uma criação, de um Deus que fez 4 coisas: terminou, descansou, abençoou e santificou. Agora pense comigo o seguinte, olhe para a tela. Quando nós temos os dias da criação, Deus criando espaço, preenchendo espaço, certo? E Ele cria um espaço, preenche espaço. Cria espaço, preenche espaço. Assim é no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. E no sétimo dia, Ele conclui com o sétimo dia. Deus criou um espaço no sétimo dia, sim ou não? O que você acha? Se Ele cria no primeiro, segundo e terceiro, e preenche com quarto, quinto, sexto, Deus cria ou não cria um espaço no sétimo dia? Mas eu não tenho o sétimo dia, um dia singular, não tem paralelo com nenhum outro. Que espaço é esse que Deus criou? Deus não criou um espaço geográfico, seja no céu, ou na terra, ou nas águas, não. Mas Deus, Ele criou um espaço no tempo. Pegaram a ideia? Ele criou o sétimo dia. Ele criou um espaço onde, igreja? No tempo. E eu pergunto para você, preencheria Deus esse espaço no tempo? Sim ou não? Como ou com o que Ele preencheria esse espaço no tempo? Quais são as 4 coisas que Deus fez no sétimo dia? Diz para mim. Terminou, descansou, abençoou e santificou. Lembra Moisés quando ele estava certa vez
pastoreando os rebanhos do seu sogro Jetro, e de repente ele avistou lá adiante um arbusto espinhento que pegava fogo e não se consumia. Lembram dessa história da Bíblia, não? As criancinhas lembram, né? E Moisés se aproxima do arbusto espinhento, que pega fogo, mas não se consome. E ao se aproximar daquele arbusto, ele diz o quê? Ele começa a olhar, curioso, e ele ouve uma voz que diz para ele o quê? Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o local em que você está é o quê? É santo. Ou o local está santificado. Eu pergunto, aquele local ao redor do arbusto sempre foi um local santo ou santificado? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sempre foi? Não. O que é que tornou aquele local santo enquanto Moisés estava ali? A presença de Deus. Deus estava ali. Josué capítulo 6, 5 e 6. Diz que Josué estava a ponto de entrar na terra, de repente ele vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada na mão. Ele olha para onde assim: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquele anjo do Senhor diz assim: Moisés, Moisés. Moisés não, Josué, Josué. Tira as sandálias dos teus pés, porque o local em que tu estás é... Aquele anjo era um anjo somente? Não, ele era o príncipe dos anjos do céu, o próprio Deus, em forma angelical, como um guerreiro dos céus, que estava ali e se fez presente. Aquele local se torna santificado pela presença do próprio Deus. Pergunto, quando Deus cria espaços e preenche, quando Deus cria um espaço no tempo, de pôr do sol a pôr do sol, no sétimo dia, Deus diz a palavra do Senhor que santificou esta porção do tempo. Isso significa que Deus preencheu com o que, igreja? Com a sua própria presença. A porção do tempo do sábado é santa, porque Deus, de alguma forma que nós não sabemos como, torna esta porção de tempo santo. Talvez alguns estejam dizendo assim: tá, pastor, mas Deus está comigo em outros momentos da semana. Amém, lógico que está, sim. Mas no sábado é diferente. Esta porção de tempo é santa. Eu não sei como, mas é diferente. Pense comigo o seguinte: quando chega a sexta-feira e o pôr do sol está chegando, pensa na sua casa como é que é. Vamos, está chegando sábado, tem que fazer o culto e luta para lá e para cá. Às vezes tem briga em casa. Não, na casa de ninguém de vocês acontece isso. Temos que ficar pronto para o pôr do sol. Não acontece isso, né? E as crianças ficam de que jeito? Os nossos pequeninos ficam tudo arrepiado ali. Diz, chegou aquela coisa do sábado de novo. Não é assim muitas vezes. Agora, pare para pensar que quando está chegando o pôr do sol, não é só o pôr do sol que está chegando. Quem é que está chegando? Deus está chegando para se fazer presente conosco nessa porção de tempo, de uma forma singular, especial, que a gente não tem nem noção como é. Vamos ter que preparar para o culto. Queridos, Deus está chegando. Pai do céu está chegando. Vamos sentar à sala para recebê-lo conosco em nossa casa. É diferente ou não é? Nossos filhos muitas vezes têm assim:
Aquela ideia que chegou o sábado, olha, melhor que não chegasse o sábado, porque no sábado não pode. É o dia do não pode. Só que pela nossa compreensão errada do dia do Senhor, nós dizemos que não pode. Na verdade, é o dia do pode. O sábado é um dia que eu posso passar o dia inteiro com a minha família, quando nos outros eu não posso. O sábado é um dia que eu posso estar na presença do meu Deus 24 horas, de pôr do sol a pôr do sol, nos outros dias em sessões de tempo, em momentos, flashes. O sábado é um dia que eu posso deixar os relacionamentos virtuais para ter os relacionamentos pessoais. O sábado é um dia que eu posso levar a minha filha para passear no parque, ou minha família. O sábado é o dia que eu posso aquilo que eu não posso durante a semana. Esse é o sábado. Quando diz adorem aquele que fez, o sábado foi instituído como uma constante lembrança da criação. Adorar a Deus no dia do sábado significa reconhecê-lo como nosso Criador e mantenedor. Notem que o escritor do Apocalipse, ele está dizendo o quê? Adorem aquele que fez. Adorem o Deus Criador dos céus, terra, mar. Adorem a Ele. Lembrem o que é que o escritor apocalíptico está dizendo. Está dizendo que o mensageiro profético do Apocalipse, ele tem uma mensagem que conclama todos a reverenciarem o dia que Deus santificou com a sua própria presença em nosso meio. Essa é uma característica. Segunda característica, anuncia que a hora do juízo é chegada. O vinda é a hora do seu juízo. A Bíblia revela que a hora do juízo iniciou em 22 de outubro de 1844. Nós não vamos estudar sobre esse tema hoje. Em outro momento da nossa série nós vamos buscar de novo esta profecia, tá bem? Mas esse é como a palavra do Senhor revela, de acordo com as profecias de Daniel, capítulo 2, 7, 8 e 9, linkadas ou ligadas com a hora do juízo, de Apocalipse, capítulo 14, também o livro de Levíticos, o dia do juízo, o dia da expiação, o dia da purificação do santuário. Vamos estudar isso mais para frente. O que significa? Significa que o anjo mensageiro de Apocalipse 14 tem que pregar sobre o sábado abençoado e santificado do Senhor, tem que anunciar que a hora do juízo iniciou 22 de outubro de 1844. Ele também conclama todos a temerem a Deus e darem glórias a Deus. O que significa isso? Temer a Deus e dar glórias a Deus. Quando nós vamos à Bíblia, igreja, temer a Deus significa obedecê-lo na guarda dos seus mandamentos. Ou seja, o mensageiro de Apocalipse 14, ele restaura a mensagem da guarda dos mandamentos, inclusive o sábado do Deus. Você vai dizer assim, como assim, pastor? Você percebe, nós vamos perceber, eu vou mostrar aqui somente 3 textos do Antigo Testamento e também textos do livro do Apocalipse, onde aparece o temor do Senhor e a guarda dos mandamentos juntos. Este primeiro aqui, Deuteronômio 5:29. Quem dera, é um apelo de Deus, um anseio de Deus, quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Vocês estão vendo? Como eu queria que eles temessem a mim e fizessem o que mais? Guardassem os meus mandamentos. Você tem o salmista, por exemplo, quando ele diz, aleluia, bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor e o quê? Quem teme ao Senhor, ele se alegra em guardar os seus mandamentos. Você tem esse texto de Eclesiastes 12, 13, assim, de tudo que se tem ouvido, assuma o que sobra teme a Deus e faz o que mais? Guarda os seus mandamentos, porque este é um dever de todo homem. O que significa isso? Que o povo de Deus do tempo do fim, o anjo mensageiro de Apocalipse 14, ele é referido como aquele que guarda os mandamentos de
de Deus. Ele teme a Deus e porque teme a Deus, guarda os mandamentos. Você vai dizer assim, tá pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento, eu não tenho nada a ver com o Antigo Testamento, eu sou do Novo Testamento. E eu digo para você, vamos achar isso então, só alguns textos, tem tantos na Bíblia, N textos na Bíblia. Eu vou pegar só do livro do Apocalipse, porque a própria menção é apocalíptica. Apocalipse 11, 18, que diz lá, a verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, os santos que fazem o quê? Eles temem o teu nome, tanto os pequenos quanto os grandes, e para destruir-lhes os que destroem a terra. Você vai dizer assim, pastor, está vendo? Aqui só fala de temer, os santos temem. Mas não diz que eles guardam os mais mandamentos. O Novo Testamento está dizendo que não guarda os mandamentos, só teme o Senhor. Bom, mas o próprio livro do Apocalipse diz, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis ao Senhor. Quem são eles? Grandes e pequenos. Os servos de Deus temem o Senhor, os santos temem ao Senhor, mas os santos que são os servos de Deus, Apocalipse 14, versículo 12, diz o quê? Aqui está a perseverança dos santos. Eles fazem o quê? Eles guardam os mandamentos. Eles guardam os mandamentos. Eles temem o Senhor e guardam os seus mandamentos. Apocalipse 12, 17 diz o quê? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que significa? Que o temor do Senhor tem que ver com a guarda dos mandamentos, Antigo e Novo Testamento. E dar glórias a Deus. O que significa dar glórias a Deus? Livro de 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e 9 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora pois façam o que, igreja? Glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Aqueles que cuidam do corpo, o cuidado do corpo, o cuidado da saúde tem que ver com dar o que a Deus? Glórias a Deus. Isso significa então que o mensageiro de Apocalipse 14, temos outros textos, estou mostrando só esse, para você tem outros. O mensageiro de Apocalipse 14, ele tem uma mensagem especial voltada à saúde. Pegaram a ideia? A saúde. O que nós temos compreendido até aqui? Número 1, o mensageiro profético apocalíptico, ele restaura e conclama todos para adorarem o Senhor Deus no dia do Senhor, que é o sábado, um tempo santo. Número 2, Deus diz que o mensageiro de Apocalipse, ele anuncia a hora do juízo, 22 de outubro de 1844. Número 3, ele teme a Deus, que significa guarda os seus mandamentos, e também uma mensagem especial relacionada à saúde, porque ele dá glórias a Deus. E o último ponto que nós vamos ver nesta manhã é que este anjo, ele prega um evangelho eterno. Evangelho eterno. Já aconteceu com alguém de vocês aqui, de você estar, enfim, seja em algum lugar, no banco, ou no mercado, ou em qualquer lugar que você esteve, e de repente você começa a conversar com algum estranho, e esse estranho olha para você e pergunta assim, você é um evangélico? Com quantos de vocês já aconteceu isso? Você é um evangélico? Que resposta você dá quando alguém pergunta para você se você é um evangélico? Sim ou não? Sim ou não? Você é um evangélico? Sabe que já me perguntaram isso também algumas vezes? E algumas vezes sempre respondi que sim, mas hoje eu não respondo mais que sim. Sabe como é que eu respondo? Se alguém pergunta para mim se eu sou um evangélico, eu respondo assim, depende. Mas por que depende? Simples. Depende qual é o conceito que você tem do que é ser um evangélico. Porque na minha cabeça ser evangélico é uma coisa, na tua cabeça ser um evangélico pode ser o quê? Outra coisa completamente diferente.
Se nós fôssemos aqui fazer uma enquete do que é ser um evangélico, talvez teríamos aqui umas 100 definições, ou mais, 200. Agora, o que é ser um evangélico de acordo com a palavra de Deus? Uma definição simples. Bom, vamos pensar o seguinte. Uma definição simples que um evangélico é aquele que faz o quê? Põe lá na tela, Du. Prega o evangelho. Um evangélico é aquele que prega o evangelho, certo? Aí eu pergunto para você, o que é o evangelho então? Bom, a gente sabe que evangelho é uma palavra também grega que significa o quê? Boas novas, tá bem? Boas novas. Um evangélico é alguém que prega o evangelho, ou seja, alguém que apresenta as boas novas. Que boas novas? Boas novas do quê? Se nós tivéssemos que resumir o evangelho ou o conceito do evangelho em uma palavra, que palavra seria esta? Oh, eu não tenho dúvida alguma que a palavra seria esta. O evangelho em uma palavra, 4 letrinhas, C-R-U-Z, cruz. Boas novas de salvação. Boas novas. Então o evangélico é aquele que faz o quê? Prega o evangelho, que apresenta as boas novas de salvação, que foram estampadas onde, igreja? Na cruz. Só que a Bíblia fala de um evangelho, e este evangelho é qual? É um evangelho eterno. Ela qualifica o evangelho como sendo um evangelho eterno. Por que evangelho eterno? Paulo já havia dito aos Gálatas, isso nós encontramos no capítulo 1, versículos 6, 7 e 8 de Gálatas, diz assim: admira-me, diz Paulo aos Gálatas, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para onde? Para um outro evangelho. Ele diz assim, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tem alguns que pervertem o evangelho de Cristo. Qual é o evangelho de Cristo? O livro do Apocalipse diz, é o evangelho eterno. Mais ainda, mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho, além do que nós os temos pregado, seja isso o quê? Anátema, seja condenado à destruição. Sabe o que significa? Significa que existem evangélicos e existem evangélicos. Está entendendo? Existe quem prega o evangelho da Bíblia, verdadeiro, de Deus. Existe outros que pregam um evangelho que ele pode não... Um outro evangelho. É o que a palavra do Senhor está dizendo. E aqui a gente vai entrar num ponto bem delicado do nosso estudo desta manhã. Notem que a intenção nossa é identificar o evangelho eterno agora, certo? E nós vamos ver características de evangelhos. E eu não quero com isso ferir absolutamente ninguém, mas que você entenda as características de tipos de evangelho, de boas novas. Para isso nós vamos fazer o seguinte. Se nós pegarmos o mundo cristão, se nós pegarmos o que, igreja? O mundo cristão. Nós podemos dividir o mundo cristão em 3 vertentes, tá bem? A primeira vertente que eu vou pegar do mundo cristão são os evangélicos protestantes. Perdão, evangélicos protestantes. Quem são os evangélicos protestantes? Eles se caracterizam por todos aqueles que não são católicos ou que surgiram após a reforma da igreja na Idade Média, tá bem? Lembram, Lutero, reforma da igreja? Dentre estas igrejas de evangélicos protestantes, você teria quem? Evangélicos tradicionais, conservadores, liberais, pentecostais, neopentecostais, etc. Como é que os evangélicos protestantes apresentam o evangelho? Primeiro nós temos que lembrar que o evangelho de Deus é qual mesmo, igreja? Eterno. O que significa eterno? Eterno é aquilo tudo que está ligado ao próprio Deus, a divindade. Eterno é aquilo que nunca teve início e jamais terá fim. Se nunca teve início e jamais terá fim, significa que é o mesmo desde a eternidade no passado até a eternidade onde, igreja? É um evangelho só, certo?
Faz sentido ou não? Se nós pegarmos a compreensão evangélica protestante do evangelho, é mais ou menos o seguinte: vamos dividir aqui a igreja em duas alas, tá bem? Vou pegar aqui a igreja à minha direita e a igreja à minha esquerda. Vamos supor que vocês aqui desta ala da esquerda, vocês são pessoas que nasceram e viveram antes da cruz, antes de Jesus. Tudo bem assim? Só que deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês são pecadores. E como pecadores, o salário do pecado qual é? E vocês todos têm que morrer. Só que eu tenho boas novas para vocês. Vocês podem ser salvos se vocês quiserem ser salvos. E a salvação é para aqueles que vivem em qual tempo, igreja? Ou viveram em qual tempo? Antigo Testamento, antes da cruz. A salvação antes da cruz se dava através do quê? Das obras da lei. A salvação era através das obras da lei. Agora esse grupo aqui, não, vocês são um grupo depois da cruz. Eu tenho algo a dizer para vocês são pecadores, vocês todos têm que morrer. Mas eu tenho também boas novas, amém? Sabe quais são as boas novas? As boas novas são de salvação. E se vocês quiserem ser salvos, todos vocês podem ser salvos. E vocês podem ser salvos através do que, igreja? Da graça mediante a fé. A salvação pela graça mediante a fé. Quem é que pensa assim? Esse conceito de evangelho é parte de quem? De evangélicos protestantes. Quando? No Antigo Testamento a salvação se dava através do quê? Das obras da lei. E do Novo Testamento através do quê? Graça mediante a fé. Eu pergunto para você, este é um evangelho ou são dois evangelhos? Um ou dois? Eu tenho dois. Eu tenho um de obras da lei e um de graça mediante a fé. É este o evangelho eterno, sim ou não? Não, são dois. Qual é o outro grupo? Cristianismo dividido em três partes. O grupo dos católicos. E vejam, eu coloco aqui para vocês nada contra o catolicismo, absolutamente, mas só a expressão do que é a crença católica, tá bem? Crença essa que um dia eu acreditei e vivi na minha vida até os meus 12 anos de idade. Diz assim, para os católicos a salvação, ela não é alcançada sequer por obras da lei, como aqueles do Antigo Testamento, nem pela graça mediante a fé, no Novo Testamento, mas sim através do quê? Dos sacramentos da igreja, que são quantos? São 7 sacramentos. São eles o batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. O que significa isso? Vocês estão todos condenados à morte, porque vocês são o quê? Pecadores. Mas a salvação você pode obter através dos sacramentos da igreja. Se você cumprir com os sacramentos, você está o quê? Está salvo. É esse o evangelho eterno? Sim ou não, igreja? Não, não pode. Qual é o evangelho eterno, então? Quando nós vamos à Bíblia, e aqui nós já vamos para a conclusão do nosso estudo de hoje, a palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 o quê? Diz que o Senhor Deus deu a Adão e Eva uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu? Bom, vocês podem comer de toda a árvore do jardim livremente. Como livremente? Toda a árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por que, igreja? Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Duas perguntas. Que tipo de morte eles morreriam? E se eles morressem, quando que eles morreriam? Que tipo de morte eles tinham que morrer? Morte espiritual? Morte física? O que diz a Bíblia? Bom, a Bíblia diz, não eu. Qual é o conceito de morte? O conceito de morte no contexto imediato de Gênesis 2. Eu não tenho morte ali, mas eu tenho vida. Tenho ou não tenho vida? Se eu souber qual é o conceito de vida, eu sei qual é o conceito de morte. Faz sentido ou não? O que diz Gênesis 2, versículo 7? Você está com a Bíblia aberta em mãos?
Olha para Gênesis 2:7. Olha o que diz lá. Diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e fez o quê? E soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou o quê? A ser uma alma vivente, um ser vivo. O que seria uma alma morrente então? Não tem, né? Um ser morto. Bom, se a junção do corpo com o fôlego é ser vivo, o que é ser morto? É a separação. É o corpo lá e o fôlego vindo para cá. Quando Deus diz assim, vocês podem comer livremente de tudo, se vocês podem comer, só não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Se vocês comerem dela, é certo que vocês vão o quê? Morrer. Que tipo de morte? Cessar a vida. Quando que tinha que cessar a vida deles? A Bíblia diz quando? Sim ou não? Sim ou não? Diz ou não diz? Olha para o texto, põe lá, Dudu. Olha para o texto na tela. Não apareceu ainda. Pode pôr o slide que está ali, Dudu, na tela. Isso, obrigado. Olha o que diz a Bíblia, não eu. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por que, igreja? Quando? A Bíblia diz quando? Sim ou não? No dia. Diz no dia, é no dia. Diz ou não diz? No dia em que dela comer, certamente morrerás. Que dia é esse aqui? Que significa um dia no contexto imediato de Gênesis. Foi tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo, tarde de manhã o terceiro, tarde de manhã o quarto. Foi ou não foi? O que significa? Pôr do sol a pôr do sol. Isso quer dizer que se eles comessem do fruto às 5 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, eles tinham que morrer naquele momento? Sim ou não? Não, diz que eles tinham que morrer quando? Naquele dia. Faz sentido ou não? E foi exatamente isso que aconteceu. Até o pôr do sol, Deus tinha que vir e dar a paga do pecado deles. Por exemplo, Gênesis 3:8 diz o quê? Quando eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, em que momento, igreja? Na viração do dia. O que é a viração do dia? Está acabando o dia. Eles tinham que receber a paga do pecado. Então eles ouviram a voz de Deus, ficaram com medo e se esconderam por meio das árvores do jardim. O que Deus vem fazer na viração do dia? Deus entra no jardim assim: onde é que estão aqueles 2 filhos meus que erraram? Eles vão ver agora, eles vão morrer. Assim que Deus fez. Outra coisa, Deus colocou aquela árvore e disse assim: olha, se vocês comerem desta árvore, eu vou matar vocês. É assim que Deus disse? Não. Adão e Eva morreram naquele dia, igreja? Sim ou não? Mas houve morte naquele dia, sim ou não? Houve ou não houve? Os 2 morreram? Não. Mas alguém morreu naquele dia? Sim, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez vestimentas para Adão e sua mulher e os 2 não morreram. Mas houve morte ou não houve? Um animal morreu no lugar deles. Só que aquele animalzinho que morreu no lugar deles salvou a vida deles, sim ou não? Não. Mas eles tinham que aceitar pela fé, preste atenção, eles tinham que aceitar pela fé a graça que Deus estava estendendo a eles, de que um substituto morreria no lugar deles. Então eles tinham que aceitar a graça pela fé de que alguém viria um dia. Assim, quem era este alguém? Seria o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado de quem? Do mundo. Eles foram salvos, Adão e Eva, por alguma obra que fizeram, sim ou não? Não. Eles foram salvos pela graça mediante a fé no Cordeiro que viria. E nós que estamos hoje no tempo depois da cruz de Jesus, no Novo Testamento, nós também somos salvos pela graça mediante a fé. Somos ou não somos? Mas no Cordeiro o quê? Que já veio.
Opa, então eu tenho desde o Gênesis até o Apocalipse, desde a queda até a volta de Jesus, a sua vinda e retorno. A salvação é a mesma, graça mediante a fé. Eu tenho 2 evangelhos ou tenho um evangelho? Um só. E a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 13, versículo 8, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Cordeiro este que foi morto desde quando, igreja? Desde a fundação do mundo. É o mesmo. Salvação pela graça mediante a fé no Cordeiro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, que como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue como de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos, por amor de vós. Amém? O que eu tenho aqui? Um evangelho eterno. É o mesmo, desde antes da fundação do mundo. Passando pela fundação do mundo, até a primeira, segunda vinda de Cristo. Um evangelho, evangelho eterno. Nós podemos perceber que a mensagem do evangelho eterno, ela é apresentada pelo remanescente da profecia bíblica. Um povo que surgiu especialmente para restaurar estas e outras verdades. Amém? Quais são as características deste anjo de Apocalipse 14? Ele prega um evangelho eterno. Ele faz o que mais? Ele chama a Deus para temer ao Senhor, que tem que ver com o quê? Com a guarda dos seus mandamentos. E também para fazer o que mais? Dar glória a Deus. Isso significa que ele tem uma mensagem especial de saúde para apresentar, amém? Ele anuncia que o juízo iniciou. Iniciou quando? 22 de outubro de 1844. E ele conclama todos para adorarem o Deus que fez céus, terra, mar e fontes das águas. O Deus que fez tudo em 6 dias. O 7º descansou, abençoou e santificou com a sua própria presença. Amém? Eu pergunto para você, que grupo religioso apresenta estas 4 características? Pessoas do mundo inteiro são convidadas a fazer parte desse anjo, desse mensageiro, que tem essas características. E só há um grupo que apresenta essas 4 características. Não há outro. Quem é esse grupo religioso? Eu quero dizer para você que na profecia bíblica, Deus dá um nome para esse mensageiro. Deus dá o que, igreja? Nome para esse mensageiro. E você quer saber qual é o nome desse mensageiro? Sábado que vem. Sábado que vem você vai ver que a Bíblia dá um nome para esse mensageiro. Quem é esse mensageiro? A Bíblia diz quem é. Dá um nome para ele. E nós vamos descobrir o nome desse mensageiro. E nós vamos descobrir depois o porquê deste nome que Deus dá a ele. Mas uma coisa eu termino dizendo para você o seguinte: a Bíblia diz que aqueles que buscam Ele de todo o coração encontram. Amém? Nelson, você não está aqui por acaso. Você busca a Deus de todo o coração com a tua família, e Deus está revelando. Todos os que buscam de todo o coração encontram. Amém? Falo para alguém que está me assistindo agora pela TV Novo Tempo ou pela internet: você não caiu neste canal por acaso. Deus está chamando você, está a ponto de revelar a maior profecia, conjunto de profecias bíblicas, te mostrando o caminho que Deus quer revelar a você, porque você tem buscado ao Senhor de todo o teu coração. Amém. Continue nessa busca, continue conectado conosco aqui a cada sábado, estudando essas profecias maravilhosas, e você vai ver pela palavra do Senhor, não pelo que eu acho, penso ou acredito, mas pelo que Deus revela a nós. Que grupo é este? Que mensagem é esta? Quais são as implicações dela para a sua vida e qual é o chamado que Deus faz para você também? Amém? Que Deus abençoe a todos. Estejamos juntos em oração, para cada semana aprendendo mais essas revelações que Deus tem para nós. Amém?
Vamos ficar em pé para nós orarmos? Querido Deus e Pai, louvado seja, Senhor, pela Tua graça estendida a nós a cada dia. Eu quero te pedir, Senhor, no final desse estudo, se há alguém entre nós ou que nos assiste tinha alguma dúvida com relação a essas implicações desta mensagem do dia santificado do Senhor, especialmente deste Evangelho eterno, que o Teu Santo Espírito esteja selando essa verdade no coração e fazendo, Pai, com que juntos cresçamos no estudo desta profecia e destas profecias apocalípticas, para que nenhum de nós seja levado por qualquer vento de doutrina, mas tenhamos a nossa vida solidificada e estabelecida tão somente na Tua palavra. São bênçãos que eu te peço sobre todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.